Queria que você repetisse algumas palavras comigo. Feche teus olhos aí no seu lugar. Queria que você repetisse assim: Pai, eu realmente quero te ouvir essa noite. Que nada e ninguém fique entre nós. Que eu possa entender todo o teu propósito para a minha vida. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar esse tempo aqui diante de Ti. Obrigado por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração, através do louvor, por tudo que o Senhor já permitiu que acontecesse até aqui. Mas nós queremos entregar esse tempo a Ti. Te pedir que o Teu Espírito Santo nos direcione, te pedir que a Tua palavra realmente seja aquilo que nos importa nesse momento. E que nós possamos nos expressar da forma que o Senhor separou para nós hoje à noite. Pai, que nada possa nos atrapalhar. Nós te pedimos, assume o controle, o domínio, a direção de tudo aqui. Seja a única voz que iremos ouvir. E que tudo que diz respeito a nós, nossas vidas, famílias, bens, esteja guardado e protegido por Ti. Que tudo aquilo que tenta nos incomodar, nos atrapalhar, tirar a nossa atenção, que fique lá fora. Para que possamos ter total acesso ao Teu Espírito Santo e à liberdade que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar aí, por favor. Hoje a gente está assim para a gente ter um momento um pouco diferente. Mas eu queria aqui, sem querer te deixar envergonhado, né? Mas só por causa de algo que a gente entendeu de fazer hoje. Tem alguém aqui que está vindo a primeira vez aqui? Não tinha vindo antes? Não precisa levantar a mão altão, não. Só faz um sinalzinho assim. Só para a gente... Opa, que legal, né? Prazer. Sejam bem-vindas, bem-vindos, tá? E que é a nossa casa, tá? Vocês estão em família, então sintam-se à vontade. Mas hoje a gente quer falar um pouco sobre algo que Deus tem gerado no nosso tempo, no nosso coração. Sobre uma palavrinha que não é apenas uma palavrinha, mas é chave do reino, é chave da nossa vida, que se chama oração. Repita comigo, oração. Vira para alguém e diga para ela, oração. Agora, mesmo você que está visitando, né? Mas vira para a pessoa e diga assim, como está a sua vida de oração? Pergunta para ela. Paz, né? Tem uns que são tão sinceros que já perguntaram e já responderam, né? Uns já fizeram os sinais, outros já deram aquela carinha assim, ó, só quando fez a pergunta já. E nós temos entendido que esse é um fundamento que é base da nossa vida cristã, mas que a gente precisa melhorar e muito. E acima de tudo, a gente precisa entender melhor isso na nossa vida. Porque é chave, assim como a leitura da palavra, assim como a adoração, seja através do louvor, na nossa vida diária. Tudo isso é chave da nossa vida. Se falar que oração já está mais ou menos, se eu perguntar então como é que está a sua vida de jejum. Rapaz, é isso aí, né? Ouvi até um shhh. Tem um que vou até perguntar assim, o que é isso mesmo? Jejum, né? Acho que é bom a gente até colocar em prática hoje. O que vocês acham? Vamos cancelar a janta hoje. Sim ou não? Não? Rapaz, vocês não estão dispostos, né? Mas amém. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Por quê? Porque o entendimento correto de algumas coisas faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente pensa coisas que não são exatamente como deveriam. E aí, como a gente não tem oportunidade de se expressar, a gente continua vivendo de forma errada ou aquém daquilo que a gente poderia em relação a muitas coisas na nossa vida. Então, um dos propósitos desse tempo aqui é dar voz a você. Para que você possa se expressar, para que você possa falar. Aí você vai falar, ih, pastor, aí pegou, né? Eu não estou nem um pouco a fim de falar. Ainda mais em público, né? Mas isso é importante para quê? Porque tem situações que a gente vai vivendo,
fazendo daquele mesmo jeitinho, daquela mesma forma, sem a gente poder enxergar e entender se realmente é dessa forma que Deus espera de mim, é dessa forma que Deus tem reservado para mim. Então, pode ser sincero, né? Eu queria que você aí no seu lugar se expressasse o seguinte: quem gosta de orar? Quem gosta de orar? Levanta a mão bem alto aí. Olha só. Beleza. Então, na sua total sinceridade agora também, quem não gosta de orar, pode ser sincero. Levanta a mão. Porque se você não levantou na hora que gosta, na teoria, agora você teria que levantar. Mas como a gente gosta sempre de uma terceira opção, né? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então você que não gosta de nada também, ou não sabe de nada, pode levantar a mão. Estou brincando, não precisa. Mas na teoria, se você não gosta de orar, você já está incluído na outra classe, mesmo que você não tenha levantado a mão. E aí você já parou para pensar, por que você não gosta de orar? Qual a sua dificuldade em orar? Mas eu queria perguntar aqui, né? Quem já teve experiências tremendas em Deus através da oração? Levante sua mão aí. Olha só. O interessante é que muitas dessas pessoas que levantaram a mão foram pessoas que não levantaram quando disse assim: você gosta de orar? Então, primeiro ponto que a gente quer tratar aqui. A oração é algo importantíssimo na nossa vida. E é independente, indiferente do nosso desejo, da nossa vontade de gostar ou não de orar. E sabe por que Satanás ele trabalha tanto para que a gente não ore? Porque isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Muita diferença. Vou deixar vocês falarem, mas eu quero já te fazer um convite e você fazer uma experiência essa semana. Você já pode começar a partir de hoje, de amanhã, né? De segunda-feira. Mas vou te dar um segredo: não deixa nada para começar na segunda-feira. Não deixe. Quem aqui já se propôs a fazer dieta a partir da segunda-feira, por exemplo? Olha só. Quem conseguiu fazer a partir da segunda-feira? Está explicado. Então, não deixe para fazer na segunda-feira. Repita assim: eu vou fazer hoje. As coisas importantes a gente não pode deixar para segunda-feira. A gente tem que fazer imediatamente. Então, primeira coisa é que Satanás ele trabalha para que nós não possamos orar. Ele tira o nosso tempo, a nossa vontade, a nossa disposição, só porque ele sabe a importância disso na nossa vida. Você tem tempo para ler, às vezes, a palavra, mesmo não com vontade, você até se obriga a fazer isso muitas vezes. Com certeza, mesmo que não seja aqui durante o culto, você coloca lá um louvor no rádio não existe mais, né? Você coloca lá no teu... fala o nome aí, por favor, que eu não sei. Spotify. Que isso, hein? O negócio é chique mesmo. E lá no teu... De acordo com a marca do carro, né? Medialink, sei lá o que, Link alguma coisa lá do teu carro, para você ouvir as suas músicas, os seus louvores. Mas sabe por que a gente tem muita dificuldade com a oração? Começa a prestar atenção nisso. Porque embora não seja o ideal, não seja o certo, você não vai aproveitar o máximo disso. Você consegue até ler andando. Você consegue parar no momento ali, bem rápido, e ler uma coisinha ali, né? Eu sei que aquilo não acontece, é só uma suposição, né? Mas passou a semana inteira, você não conseguiu fazer meditação, seja da Bíblia, da folha. Aí você tira ali uma meia hora, 15 minutos antes de entrar no GA, pega a folhinha da semana e vai ali. Você entra no GA e compartilha. Estou brincando porque eu sei que aqui não acontece isso. Só em outros lugares, graças a Deus, né? Mas uma oração que realmente vai fazer diferença na nossa vida, embora eu também possa orar andando, eu posso orar fazendo outras coisas, mas uma oração que realmente eu vou poder expressar aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou sentindo, ter um tempo de qualidade, né? Que é uma linguagem de amor com Deus.
eu vou ter que parar. Eu vou ter que deixar outras coisas de lado. E hoje essa é a nossa dificuldade. De deixar as coisas, de abandonar algumas coisas que para mim são importantíssimas, como o smartphone, por exemplo, para eu realmente separar aquele tempo para conversar com a pessoa que deveria ser a mais importante da minha vida e que vai fazer toda a diferença. Mas por que será que algumas orações são respondidas e outras não? O que você pensa sobre isso? Quem tem coragem de se expressar aí? O que você acha que algumas orações são respondidas e outras não? Fala, Arnaldo. Legal. Todas são respondidas, ele disse. Uma diz sim, outra diz não. Mas todas são respondidas. Quem concorda? Quem não concorda? Mas a terceira opção sempre é que ganha mais, né? Quem não acha nada? Faz quase uma ola, né? Faz uma ola aí de quem não acha nada. Aí. Rapaz, é batata. Você acredita que Deus ouve todas as orações? Quem não acredita? Não acredita. Não acredita. Não acredita. Legal. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, ouvir, Ele ouve todas as orações. Todas. A questão é a resposta. Mas ouvir, Ele ouve tudo. Ele sabe tudo. Mas o que causa... Quais são os motivos que fazem, por exemplo, com que haja dificuldade na nossa comunicação com Deus na oração? Cita um motivo aí, por exemplo. Fala, irmão. Falta de sintonia com a vontade de Deus. Uma pessoa falou aqui, pecado. Outra pessoa, quebra de princípios, que também está ligado a pecado. Falta de perdão, muito interessante. O que mais? Mais motivações. Ok, muito bom. Quem aqui, sinceridade agora, tem algo que tem muita dúvida acerca da oração e gostaria de falar? Gostaria de chegar e realmente falar, olha, nunca tive essa oportunidade, mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. Quem tem aí gostaria de expressar? Legal, muito bom. Vamos unir as dúvidas aí, tá? Pegando aqui, a gente vai fazer um fechamento disso. A gente já vai falar sobre isso. Alguém mais tem alguma dúvida sobre a oração semelhante a essa ou totalmente diferente? Diga. Fala aqui. Ô, Faneco, prepara um outro para mim aí. Eu tenho dúvida com relação à oração. Como que a nossa oração deve ser, porque algumas vezes a gente ouve que a gente precisa orar várias vezes a mesma coisa, citando a situação bíblica do juiz e da viúva, e porque algumas vezes a gente escuta que a gente ora uma vez só e Deus nos escuta e nós temos que esperar acontecer e ter paciência, porque Deus já nos ouviu, e que a oração é uma conversa, então se você chegar numa pessoa todo dia e ficar pedindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, isso é uma coisa chata, tipo, se é chato com uma pessoa, é chato com Deus também. Já ouvi vários pontos, assim, e eu tenho dúvida se quando a gente está pedindo por alguma coisa, entregando alguma coisa das mãos de Deus, a gente entrega uma vez só e a gente aguarda, ou a gente conversa sobre isso com Deus todos os dias e coloca esse pedido na mão de Deus todos os dias. Viu? E aí, tem alguma outra aí para fazer? Pergunta parecida a essa? Parecida com essa? Ok. O microfone já está pronto aí? Dá aí para o Léo aí, por favor.
Eu tenho uma dúvida sobre oração. Toda vez que eu oro, eu já vi muita gente, muitos pastores, pessoas que vivem vida com Deus, explicar que aquela oração de Mateus 6, ela tem muito significado, a oração do Pai Nosso, em que você coloca reconhecimento, começa reconhecendo quem Deus é, e que cada frase daquela tem um peso. Você agradece, e que existe uma ordem, até certo ponto, espiritual do que aquilo significa. E não só, Deus me dá isso, me dá aquilo, eu agradeço por isso, ponto final. E isso para mim sempre foi uma dúvida, em entender até que ponto a minha oração é mais efetiva. Porque eu sei que se você for sincero, não é palavra, é sinceridade. Não é quantidade, não é ser bonito ou não. Isso quando eu vou orar no meu quarto, eu sinto dificuldade, porque eu penso, até que ponto a minha oração pode ser mais efetiva com Deus? Eu começo reconhecendo, sendo sincero, beleza. Aí depois eu vou falando assim, o que eu vejo na minha realidade, que eu posso agradecer, até chegar no último nível, que daí eu vou pedir. Eu fui ensinado isso até certo ponto e eu tenho muita dúvida com isso. Até que ponto a minha oração, se eu seguir essa ordem, vai chegar no coração de Deus de um jeito mais... Sempre, claro, com base na sinceridade, mas vai chegar no coração de Deus de um jeito diferente. Ok, muito bom. Quero só mais uma para a gente falar mais um pouquinho. Alguém mais quer alguma coisa para falar? Aqui é a Pan. Vai passando o microfone. Isso, Fanete. Você vai se movimentando, você vai fazendo exercício. Né? Não vou dizer que você está precisando, porque isso aí seria uma ofensa. Né? Precisando no sentido de precisar caminhar, né? Sentido. Tá sem som? Acabou a bateria? Eu esqueci. Agora sim. Agora sim. Minha dúvida é a seguinte: tem orações que nós devemos direcionar a Deus Pai, outras a Jesus? Pede em nome de Jesus ou pelo Espírito Santo? Isso para mim às vezes é um pouco confuso. Interessante, bem interessante. A gente ali perto falou, é verdade, é verdade. Então vamos associando as dúvidas aí, os entendimentos. Muito bom. Então, primeira coisa, eu queria que você entendesse uma coisa. Oração é relacionamento. Então diga para alguém do seu lado, oração é relacionamento com Deus. Então vamos pegar as coisas que a gente falou antes, foram ditas aqui, as perguntas, vamos pegar as 3 coisas que foram ditas aqui e vamos falar sobre isso. Então, primeiro de tudo, se oração é relacionamento, se algo impede esse relacionamento, como que vai ficar esse relacionamento? Pensa numa pessoa que você gosta, e aí você errou com essa pessoa, o relacionamento vai estar da mesma forma imediatamente? Sim ou não? O que você acha? A gente falou, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Né? Então, quebra de princípio é pecado, pecado propriamente dito. Falta de perdão nada mais é do que pecado. Porque, como o Léo falou lá da oração do Pai Nosso, do Pai Nosso está dizendo, perdoai as vossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, ou dívidas. Existem várias versões, mas o princípio é o mesmo. É condicional. Se eu perdoo, se eu libero a dívida, eu sou liberado. E eu sou perdoado. Senão, isso não acontece. Mas vamos pensar, se oração é relacionamento, pegando primeiro em cima do que a Ana Raquel falou, né? Que é vou até abrir nesse texto aqui, em Mateus. Se não quiser, não precisa abrir. Se quiser, pode abrir também. Mateus 7, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. Não, é 6. Mateus 6, antes do Pai Nosso, diz assim, Mateus 6 a partir do 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem,
Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aí Jesus dá um modelo de oração, né? Que nós erradamente, em algumas religiões, denominações, e até mesmo aqui podemos estar cometendo esse erro, a gente apenas fica repetindo isso aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é isso. Isso é um modelo, ou seja, é um exemplo. É pegar esse princípio desse exemplo e aplicar na nossa vida. Como o Léo falou ali, por exemplo. Primeira coisa que ele está dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, eu reconheço quem Deus é. Segundo lugar, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Reconhecer que a vontade de Deus é soberana, é perfeita. E aí ele continua, né? Aí vai falando de prosperidade, no sentido de falta de necessidade. Antes ele fala de reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que a própria. E aí vai falando. A gente não vai falar sobre isso exatamente agora. Mas a gente lê o texto, e aí já desse princípio que oração é relacionamento, pensa uma coisa, né, em cima do que a Ana Raquel falou. Você conhece uma pessoa e você vai conversar com ela algo. Você vai falar sempre a mesma coisa para essa pessoa? Toda conversa vai ser a mesma? De repente, vamos olhar uma coisa aqui. Pensa aí num amigo seu muito querido, tá? Vou para amigo primeiro, vamos para outros níveis não. Você tem um amigo ou uma amiga muito querido. E aí vocês podem conversar sobre tudo. Todo dia a conversa vai ser a mesma? Você vai falar a mesma coisa todo dia? Toda hora? Se for assim, a conversa e a amizade vai ficar como? Monótona, chata. Então imagina, é isso que esse versículo que a Ana Raquel estava falando desse princípio. Imagine todos os dias, em todas as vezes que você chega diante de Deus, você falar a mesma coisa. O que você está precisando aí? Pensa aí, não fala não, só pensa. Cada um precisa de algo aqui. Mas digamos que você está precisando que um problema aí na sua vida seja resolvido. Imagine se todas as vezes que você chegar diante de Deus, você só vai falar desse problema. Você só vai tocar nesse assunto. O tempo todo. Rapaz, Deus nos ama. Mas Ele com certeza vai ficar pensando assim: meu filho, você não tem mais nada para falar comigo? Além dessa questão? Porque a principal chave que a gente tem que ter sobre oração é quem Deus é. Deus é uma pessoa. Se tem alguém aqui que ainda não entendeu isso, isso não é de uma forma diferente na sua vida, isso precisa começar a mudar hoje. Deus não é uma força. Deus é uma pessoa. E como uma pessoa, Ele tem sentimentos. E como alguém que tem sentimentos, num relacionamento, tem como se relacionar com alguém sem sentimentos? Você acha que você consegue se relacionar com uma pessoa sem sentimentos? A Bíblia diz para a gente dar a Deus um culto racional, um culto com entendimento, mas não significa que não vai ter sentimentos envolvidos. Porque senão não é relacionamento. Relacionamento implica em sentimento. E esse é o nosso grande problema. Às vezes a gente olha para Deus como uma força, como um ser distante, como algo, né? Eu já vi pessoas falando de Deus que Ele é uma coisa e Ele é uma pessoa. Então a principal coisa que tem que mudar para que a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus seja efetivo, é entender quem Deus é. Então, não significa, nesse mesmo exemplo, em cima do que a Ana Raquel falou, até lembro muito do testemunho que ela deu aqui no Dia dos Testemunhos, que marcou uma parte muito interessante que ela falou, justamente disso, de viver sem esse sentimento, até que o momento que Deus muda isso. Isso é maravilhoso, porque o primeiro passo sempre vem dele, mas a gente também precisa dar um passo em relação a ele. O primeiro passo foi dele, ele enviou Jesus, tá? Mas significa, por exemplo, que no nosso conversa, nesse mesmo exemplo que eu dei, de uma pessoa, de um amigo, em que você está conversando com esse amigo,
Você não pode voltar em alguns assuntos depois, em outros momentos? Mas você não pode falar de novo sobre um assunto que você já falou com essa pessoa? Sim ou não? Você não vai falar o tempo todo. Mas se você realmente deseja que algo aconteça, se algo tem que acontecer, você não vai ter que tocar naquele assunto novamente? É desse jeito. Só que vamos melhorar o negócio? Nesse texto que nós lemos aqui, diz que mas quando você orar, ou seja, pega esse primeiro princípio aí, repete assim, quando? Ou seja, tem que acontecer em algum momento. Se você nunca orar, se você nunca fizer isso, nunca também eu vou te falar que as coisas vão mudar e vão acontecer na sua vida. Então o primeiro princípio é o quando, ou seja, você precisa fazer algo. Só que ele diz assim, ele vai dizendo como falar, então diz assim, o seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então segunda chave, muito importante sobre a oração. Deus é seu pai? Porque se não for, também a oração já está comprometida. Porque esse texto diz que é o seu pai que está ouvindo. E aí começa o problema que deveria ser a solução para todos nós. Como é o relacionamento com seu pai? Como foi o relacionamento com seu pai? Você tem pai? Você teve pai? E se teve, será que na prática funcionou como deveria funcionar um pai? Porque isso vai fazer muita diferença. Mas antes da gente chegar nisso, vamos para o que... Depois eu vou no Léo de novo. Vamos para o que a Pâmela chegou. Me ajuda a lembrar das coisas aí, gente. Em relação a orar a Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, certo? Então, primeiro ponto. A gente sempre vai orar a Deus o Pai. Sempre. Porque esse texto deixa claro que é Ele que responde, que é Ele que recompensa. Porém, a gente vai orar no nome de quem? De Jesus. É pelo nome dele. Tudo acontece pelo nome dele, por causa dele, pelo sacrifício dele, por aquilo que ele fez. Se eu orar em qualquer outro nome, ou em qualquer outro motivo e situação, não vai acontecer. A gente vai ler esse texto, a Bíblia nos ensina isso. Está lá em João. Então, é no nome de Jesus. Se não for no nome de Jesus, rapaz, não tem respaldo. Pensa num cheque sem fundo aí. Alguém já recebeu cheque sem fundo? Espero que ninguém, né? Mas alguns já receberam. Se você orar no nome de outra pessoa que não seja o nome de Jesus, é como um cheque sem fundo, não tem crédito. Não vai ter saque, não vai ter nada. Só que qual a função do Espírito Santo? Aí que o negócio fica interessante. Porque é Ele que ora por nós. A Bíblia diz que é Ele que intercede por nós. E é Ele que gera no nosso coração as orações que a gente deveria fazer. É Ele que nos convence a orar do jeito certo, mas sempre para o Deus Pai, no nome de Jesus. Então, nessa dinâmica da oração, cada um tem um papel. E cada um tem extrema importância. Sabe por quê? E por que é o Espírito Santo que nos convence? Por que é o Espírito Santo que intercede por nós? Por que é o Espírito Santo que atua nessa área? Por quê? Quem se arrisca aí? Hoje é o dia. Se arrisque. Vai trazer benefícios. Por que é desse papel é do Espírito Santo? Legal. Lucas falou. É porque é Ele que faz a ligação entre o nosso espírito e Deus. Né? Espírito humano, Espírito Santo de Deus. Né? Perfeito. E por um motivo... Esse é o principal que o Lucas falou, mas é um motivo muito mais simples. Aonde que o Espírito Santo mora? Aonde que ele mora? Em nós. Então quem que vai falar aí no teu íntimo aí? Quem que quando você está doido para meter o pé, fazer um negócio errado, ele fala, meu filho, calma. Não faça isso. Não vá nessa direção. Às vezes você não ouve nenhuma voz fazendo isso. Mas simplesmente você está indo naquela direção e algo vem e... Não vou fazer isso. Você acha que foi você, com todo respeito a você, na sua sabedoria, no seu conhecimento, que desistiu de fazer aquilo. Não, foi o Espírito Santo que te convenceu.
Foi Ele que atuou dentro de você e disse, não, vai em outra direção, não faz isso. Pensa naquele negócio que tu quer fazer muito, mas pensa com cuidado, por favor. Né? Ainda são 9h25 da noite. Mas é um negócio que tu quer fazer muito, mas tu sabe que não é certo, não é legal. Você ainda não fez, se não fez, e se fez e se arrependeu, por causa do Espírito Santo. Fechado? Acho que dá pra gente, né, caminhar em cima disso. Aí, Ana Raquel, eu vou pro Léo agora. Léo falou justamente desse texto, né? Do Pai Nosso, da oração em secreto. Você acha que existe um momento melhor para orar? O que você acha? Existe uma forma melhor de orar? Existe? Sim ou não? Está dividido. Não vou fazer, senão a gente vai ter que fazer uma aula a noite toda aqui. Qual você acha que é o principal ingrediente num relacionamento bem-sucedido? Então vamos lá, vamos votar. A gente tem aqui sinceridade. Alguém mais falou algo aqui? Comunicação, intimidade, compromisso, tempo de qualidade. O que mais aí? Ó, tudo que vocês estão falando aí, quem está aí no relacionamento, preste atenção no que está sendo dito, tá? Para agradar a pessoa que está falando aí. Tem mais alguma coisa aí que vocês acham importante no relacionamento? Oi? Reciprocidade. Ok. Então vamos voltar nas palavras que a gente disse. Primeiro ali que o Léo falou, sinceridade. Depois foi dito comunicação, tempo de qualidade, intimidade, reciprocidade, compromisso, o que mais? Amor. Legal, amor, né? Então vamos pegar essa palavrinha aí, amor. E eu estou falando de todos os relacionamentos, não estou frisando nenhum. Mas então vamos pegar amor. Tudo isso que vocês falaram aí, é uma forma de demonstrar amor? Sim ou não? O principal é amor. Só que a gente precisa demonstrar o amor de forma prática. Como eu demonstro o amor com uma pessoa de forma prática? Sendo sincero. Sinceridade fala de transparência. Como é que você se aproxima de Deus? Deus conhece teu coração, Deus conhece tua mente. Deus sabe que você passou essa semana. Você passou uma semana dificílima. Preste atenção aqui. Sem religiosidade. O objetivo aqui é nada de religiosidade. Aí você passou uma semana dificílima. Não estamos falando de falta de respeito, tá? Porque Deus também merece respeito. Semana terrível. Aí a primeira coisa que você chega lá, você vai resolver orar porque você está a fim de resolver isso. Aí você chega lá, a primeira coisa que você faz, ó Deus maravilhoso, Deus tremendo, que semana tremenda que eu tive. Já comprometeu tudo. Deus, essa semana foi só a tua graça. Misericórdia. Queria que essa semana fosse riscada da minha vida. Sinceridade. Qual foi a outra palavra? Me ajuda aí, vocês que falaram. Comunicação, né? Então, princípio do texto. Quando orarem, ou seja, precisa ver. Precisa falar. Eu acho muito interessante que algumas pessoas usam esse argumento aqui. Deus conhece os meus pensamentos. Deus sabe o que está no meu coração. Então, para que eu vou dizer? Continua com esse princípio no relacionamento que você está, de namoro ou casamento. Você vê quanto tempo o relacionamento vai durar. Não fala mais nada para essa pessoa. Não fala se gosta ou não gosta dela.
para você ver quanto tempo esse relacionamento vai se manter. É a mesma coisa. Então precisa haver comunicação. Você precisa dizer, você precisa se expressar. Outra coisa que falaram foi o quê? Compromisso. Compromisso. O que é compromisso? Pensa aí, tua semana que passou. Quantos dias você tirou um tempinho para orar? Se foi um dia só, você conseguiu, glória a Deus. Quanto tempo você tirou naquele único dia? E se é que existiu esse dia? Aí começa a ficar puxado, né? Se isso não aconteceu, pode colocar a lista aí, falta de compromisso. Porque quando você tem um compromisso com alguém ou com algo, aquilo não desaparece do seu coração e você está fazendo de tudo para honrar seu compromisso. Aí vamos para os relacionamentos aí de namoro, né? Os casais. Será que você fica a semana inteira sem nem dar um oizinho? A mãozinha lá do WhatsApp, né? Será que você fica a semana inteira sem pelo menos nem mandar um oi? Talvez pelo menos um dia na semana, e diga assim, é hoje. Você vai fazer um lanche, sair com essa pessoa para conversar e tal. Tem que acontecer em algum momento, não tem? Sim ou não? Por quê? Porque você tem um compromisso com essa pessoa. Mas será que o seu compromisso está assim com Deus? Aí voltando de novo para o que o Léo falou. A oração, a gente pode orar em particular e em público, sim ou não? A oração que você faz em público pode ser a mesma que você faz em particular? O que você acha? Algumas sim, outras não. Você vai chegar aqui diante de todos, né? Com a sua intimidade, né? Já que essa é a palavra, né? Todo mundo ouvindo, você vai falar tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando. Você vai fazer isso? Tem uns que são cara de pau, né? Até vão fazer. Mas a maioria não vai. Então, existem locais, momentos para determinadas orações, sim. Mas todas estão sendo ouvidas por Deus. Todas. Mas agora pensando nesse princípio que Deus é o Pai, como a gente foi falando, e como a gente disse, aí existe o problema e a solução. Quando você deseja algo, pensa aí no seu pai. Você que não tem pai ou não teve, pensa aí na ideia de que é um pai, de como um pai é. Talvez seu pai esteja ausente, talvez você só se comunique com ele por telefone, outros mecanismos. Mas na teoria, vamos falar aqui de teoria. Vamos pensar na tua prática ainda não. Você pode comunicar, você pode falar com seu pai uma coisa que você precisa? O que você acha? Na teoria, você pode chegar para o seu pai e falar, poxa, eu preciso disso. Podemos fazer isso? Sim. E a resposta dele? Pode ser o quê? Sim ou não. A resposta de Deus pode ser sim ou não também. Oi? Talvez seja espere. Talvez teu pai vai te dizer espere. Mas naquele momento espere é o quê? Não. Agora não. Relacionamento, preste atenção numa coisa. É um processo. Repita comigo. Relacionamento é um processo. E precisa ser construído. Esse não era para falar, mas que bom que vocês falaram. Ficou bonitinho. Mas todo processo tem um objetivo, tem um fim. Só que aí que mora o problema. Muitos de nós se relacionam com seus pais também apenas visando o objetivo. E a gente transfere essa mesma dinâmica para Deus. Porque relacionamento
tem que ser motivado pela palavra que vocês disseram aí, amor. Quando a gente ama alguém, a gente deseja estar com alguém, a gente deseja se comunicar com essa pessoa, a gente deseja ter intimidade com essa pessoa, a gente cria compromisso com essa pessoa. Deixa eu ver se faltou mais. Tem reciprocidade quando existe isso. Mas o problema é que às vezes a gente está só buscando fim. Pensa numa coisa, dá um exemplo. Aqui não, só nos jovens. O Christian está ouvindo aí, está gravado, jovens 1 só. Aí ele está lá nos seus 18, 19. Aí ele quer o carro hoje, né? Para sair com o carro, porque ele não tem carro ainda. E ele vai pedir para o pai sair com o carro, né? Então ele vai chegar nesse exemplo que estou dando e falar: pai, libera o carro. Só que tem um detalhe. Tudo que você tinha que ter feito aquela semana, você não fez. Você não fez nada do que você tinha que fazer. Tudo que seu pai pediu para fazer aquela semana, você não fez. Você não arrumou o quarto. São só exemplos, tá? Para mais novos. Não arrumou o quarto. Não cumpriu as tarefas da casa. Tem um outro detalhe também. Você quer o carro, mas você também não tem dinheiro para gasolina. Você quer pacote completo. Você quer o carro ainda com o tanque cheio, né? E se possível ainda vem um dinheirinho de bônus ali dentro do porta-luva, ou então naquele negocinho ali que você coloca o porta-copo ali, né? Aí você não fez nada disso durante a semana. Pelo contrário, teve umas discussõezinhas assim, né? Meio fortes. E aí chega no sábado à noite, você fala: pai, libera o carro. Libera também uma graninha aí para o combustível, para dar uma saída, né? Vou te fazer uma pergunta com toda sinceridade. Nesse exemplo que eu estou dando, essa pessoa que vai pedir isso para o pai, ela tem crédito para pedir isso? Sim ou não? Ela tem crédito? Ou seja, ela realmente, se for analisar a semana dela, ela poderia pedir e receber um sim do pai? O que você acha? Você acha que está mais inclinado a receber um sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa aqui para tirar uma dúvida que você não disse, mas eu sei que você tem. Você tem crédito com Deus? Você está com crédito aí com Deus? Quem acha que não está com crédito com Deus, levanta a mão. Quem acha que está com crédito com Deus, levanta a mão. Rapaz, ninguém acha que está com crédito com Deus. Só que deixa eu te dar uma notícia muito boa. Tudo isso que Deus mostra na Bíblia são comparações. Para a gente ter noções. Só que Deus, Ele não é um pai humano. Ele é um pai perfeito. Então, vira para alguém do seu lado e diga assim: eu tenho crédito. O meu crédito. Isso pode repetir. O meu crédito é Jesus. Graças a Deus. Não significa, vamos desmistificar essas duas coisas que parecem contraditórias. Que tudo que você vai pedir, você vai receber. Mas também não significa que porque você naquela semana não fez tudo certinho, que você também não vai receber. Porque Deus é justo. E a justiça dele transcende a justiça humana. A nossa justiça é assim: mereço, recebo. Fiz por merecer, vou receber. A justiça de Deus não é assim. Porque Ele vê todo um contexto da nossa vida e existe uma coisa chamada propósito. Repita assim: propósito. Mas realmente tem algumas coisas que a gente não vai receber porque a gente está sem crédito. Nesse mesmo exemplo que eu dei, esse pai pode chegar e falar assim: não, meu filho, seguinte, se essa semana vacilou nisso, mas eu vou te emprestar o carro. Mas eu vou te dar uma oportunidade essa semana de você fazer diferente.
Sabe por quê? Porque, diferente de alguns pais aí, né, Deus sempre está disposto a exercer duas coisas, chamada graça e misericórdia. Repita, graça e misericórdia. Alguns pais não têm nenhuma misericórdia. Alguns pais já perderam toda a graça com a gente. Mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus são diferentes. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente transfere o nosso relacionamento com as pessoas para Deus. Principalmente no que diz respeito à nossa família. A dinâmica da nossa família. Por isso que tem pessoas, por exemplo, que acham, preste atenção nisso, que talvez você se encaixe nisso, que não vale a pena falar nada para Deus, porque Ele não vai ouvir. Porque talvez seus pais não te ouviram. Seus pais nunca te ouvem quando você quer falar alguma coisa. Tem pessoas que pensam assim, não é nem por isso, eu não vou falar nada porque ele não vai me responder mesmo. Porque talvez muitas vezes você chegou diante do teu pai para falar, você falou, teu pai saiu e não te respondeu nada naquele momento. A gente transfere, porque está certo. Se você olhar, é Deus Pai, Deus o quê? E Deus... Qual desses títulos aí foi o único que Deus confiou ao homem? Pai, Filho. Nós somos filhos, não somos? Nós somos filhos. Mas Ele é o quê? É o Pai. Ele é o Pai. Talvez um dia, alguns aqui vão se tornar pais. Espero que sim. E algumas mulheres vão se tornar mães. Como eu já sou pai. E muita coisa vai mudar no nosso pensamento. O pensamento de vocês vai mudar totalmente. Alguns aqui já são, inclusive, pais e mães. Tem uns que depois se tornaram pais e mães começaram a pensar assim, agora eu entendo meu pai. Quem já viu um filme chamado Todo-Poderoso? Queria até passar aqui. Todo mundo já viu esse filme, né? Esse filme é bem interessante, né? Não sei se vocês lembram de determinado momento lá, quando ele assume o lugar de Deus, né? O Jim Carrey. Ele está meio chateado, o pessoal importunando ele com as orações, né? Aí ele cria um programa de computador para responder todas as orações. E qual a resposta para todas as orações? Sim. Toda a resposta para qualquer oração era sim. Imagina toda oração sendo respondida sim. Pense naquela oração terrível que você fez aí. Pense naquele dia que você pensou assim, poxa Deus, eu acho que eu podia tirar minha vida hoje. Porque não está valendo a pena viver. Pense também naquele dia que você estava com muita raiva de alguém e fala, Deus, mata essa pessoa hoje. Ninguém faz essas orações aqui, né? Só no Rio. Aqui ninguém faz essas orações. Aqui ninguém faz. E aí me chama a atenção um momento lá, que todo mundo, assim, acho que 70% das orações, todo mundo queria uma coisa no filme. Será que vocês lembram? Ganhar... Não, lá não tem Mega Sena, né? Mas, tô brincando, ganhar na loteria. E aí todo mundo que pediu para ganhar, o que aconteceu? Ganhou. Quanto foi o prêmio? Rapaz, vocês viram o filme bem mesmo, hein? Mais de uma vez, inclusive, né? Ou vocês viram muito filme, ou vocês estão muito afim de ganhar na loteria, né? É duas uma. Joga não, gente, por favor. Não é de Deus. Brincando. Imagine se toda a resposta para as suas orações fosse sim. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Deus é o Pai, mas Ele é o Pai perfeito. E se tem uma coisa que Deus não admite e Ele não vai forjar aqui nessa terra, são filhos mimados. Então vira para alguém do seu lado e diga assim, não seja um filho mimado.
Mas diga assim, mas seja filho. Se tem um compromisso que Deus tem nessa terra de não forjar e gerar mais filhos mimados, já tem muito por aí. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu captei. Já tem muito filho mimado por aí, não precisa de mais. Só que eu quero ler com você uma parábola aqui no livro de Lucas, muito conhecida nossa, Lucas 15. Fala do filho perdido, ou do filho pródigo, né? Muito conhecido de todos nós. Vamos ler aqui alguns textos, a gente vai pular alguns. Diz assim, Lucas 15, quem quiser ouvir, ouça, quem quiser acompanhar, quiser abrir. Lucas 15, a partir do 11, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, primeira coisa interessante, importantíssima aqui, que passa desapercebido na maioria de nós. Quantos filhos pediu a sua parte da herança? Quantos filhos? Ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos pediram ou um só? Um só. Qual foi o filho? O mais novo. O que o pai fez? O que ele fez? Dividiu. O mais velho não tinha pedido. Não falou assim, ó, também quero a minha. Mas ele foi, e já que o filho mais novo tinha pedido, repartiu a herança entre os 2. Sabe o que é isso? Repita assim, justiça de Deus. Deus é justo. Ele foi lá e repartiu entre os 2. Mesmo só um tinha pedido. Mas aí o que o mais novo fez? Diz assim, 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então o camarada pegou a parte da herança dele, o que ele fez? Foi para a balada, né? Gastou tudo que tinha e que não tinha, ficou sem nada, desperdiçou tudo. Perdeu tudo. Aí às vezes você pode pensar, por que Deus, né? Deus não, estou brincando. Por que seu pai não quer te dar tanto dinheiro ainda? Começa a pensar nisso. Vamos pular, e aí vamos lá para o final dessa parábola, lá no versículo... Vamos no 18 aqui, só que diz assim, ó, ele falando, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Depois ele foi de encontro ao pai. Vamos pular mais alguns versículos. Aqui o 28, para a gente ganhar tempo, diz assim, depois que o filho foi lá e voltou, e o pai recebeu, você conhece essa história, diz assim, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vamos pensar uma coisa aqui e vamos entender se talvez a gente está nessa situação e isso compromete as nossas orações, porque isso compromete nosso relacionamento com Deus. 2 filhos. Todos 2 tinham uma coisa em comum que um não enxergava no outro. O que os 2 tinham em comum? O que você acha? O quê? Alguém falou num... Oi? Um falou pai, você falou herança. Legal. Sabe o que os 2 tinham em comum? Nenhum dos 2 conhecia o pai que tinha. Nenhum dos 2. Nem o filho mais novo, nem o filho mais velho conhecia realmente quem era o seu pai.
Porque o primeiro achou que por ter errado, por ter pecado, o pai o trataria como um empregado. Era a única coisa que ele tinha à sua disposição. Voltar, reconhecer, e a partir daquele momento ele seria um empregado do seu pai. O outro filho, quando o pai age com graça e misericórdia e recebe seu irmão, ele diz, cheio de raiva, eu sou um escravo, eu sou um funcionário. Você nunca me deu um cabritinho aí para eu festejar. Pô, o cara queria um cabrito, né? Não sei se é bom, né? Podia ser uma costela, né? Você nunca me deu para eu festejar com os meus amigos. Sabe por quê? Nenhum dos dois conhecia o pai. Todos os dois tinham uma visão errada do pai. Talvez a gente tenha uma visão errada do pai. E isso dificulta o nosso relacionamento, isso dificulta as nossas orações. Qual a visão que você tem de Deus? Será que realmente você consegue enxergar que Ele é um pai, que Ele é o pai perfeito? Ou talvez, como esses dois filhos, você não conhece o pai. Você acha que Ele é apenas alguém que é um grande empresário meritocrata. Ou seja, se age bem, você ganha recompensa. Se age mal, você ganha o castigo. Desperdicei os bens, não tenho direito a mais nada. E eu poderia ter falado... E é muito interessante quando a gente olha para esse segundo filho, o mais velho, sabe por quê? A herança foi repartida entre os... Só que um continuou aonde? Com quem? Com o pai. Pensa naquele filho aí que já ganha um salário. O salário é só para ele. Internet, conta de água, luz, telefone, não ajuda em nada em casa. E ainda tem um salário lá para poder curtir. É tipo assim que esse filho estava. Tinha herança, mas estava usufruindo tudo que o pai tinha na casa. Não, aqui não tem pessoas assim, né? Graças a Deus. Tem gente correta. Vamos ficar de pé? Hoje a gente só iniciou sobre isso. A gente vai continuar falando sobre oração, principalmente sobre coisas que a gente precisa desmistificar e ajustar sobre a oração. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos aí um pouquinho. E sobre tudo isso que você ouviu, eu queria que você realmente pensasse, não precisa externar para você, qual realmente a sua maior dificuldade em orar. Qual é realmente a sua maior dificuldade para ter um tempo de oração? Qual a sua maior dificuldade para estreitar o seu relacionamento com Deus? E talvez se a sua dificuldade tenha a ver com essa parábola que nós estamos finalizando agora, se a tua dificuldade tem a ver, como nesse exemplo, em que você realmente não conhece o Pai. Eu vou te falar uma coisa, se você não conhece o Pai, você não conhece Deus. Quem Deus é de verdade, porque esse é o principal título de Deus, o Pai. Mais do que Criador, mais do que qualquer outra coisa, Deus é o Pai. Então, pensa sobre isso. Começa a dizer para você o que precisa mudar, o que precisa acontecer para você enxergar Deus da forma correta. Para você ter um relacionamento correto com Ele. Para estreitar os seus laços, porque a oração entre nós e Deus é um ato de aproximação. Oração não é para distanciamento, oração é para aproximação. E se você tem dificuldade por causa desses exemplos que nós demos aqui, você precisa render seus argumentos a Deus. Você precisa se render talvez para perdoar, para pedir perdão. Você precisa render para poder ter os argumentos certos em você. Então, realmente daqui a pouco vai ter uma canção, mas enquanto isso, pensa aí. Começa já a dizer, sabe, se você reconhece isso, começa a dizer, Deus, eu tenho uma visão errada a seu respeito. Eu tenho até dificuldade de chamar de pai, eu só consigo dizer Deus. E mesmo que você já tenha um bom relacionamento, ouça isso, é o pior inimigo do melhor.
Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. Então renuncia a isso. Diz: Deus, meu relacionamento contigo é bom, mas pode ficar melhor, pode ser melhor. Eu quero mais proximidade, eu quero mais intimidade, eu quero mais compromisso, eu quero mais reciprocidade, eu quero mais sinceridade, eu quero mais amor entre nós. Então começa você no seu lugar a fazer essa oração, você e Deus. Enquanto o teclado continua dedilhando ali, ouça algo. Continua com seus olhos fechados. Presta atenção na dinâmica que o nosso Pai tem à nossa disposição. O Espírito Santo, Ele nos convence. Ele está em nós. A partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele passa a morar dentro de nós. Mas antes mesmo disso, Ele já vai nos atraindo, Ele vai falando de fora para dentro. O Espírito Santo vai nos convencendo, vai nos levando a entender que precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Reconhecer que Ele tomou o nosso lugar, reconhecer que, graças a Ele, eu não estou mais condenado, mas eu tenho acesso à vida eterna. Mas tudo isso com um único propósito e objetivo: me aproximar do Deus Pai. Talvez o Espírito Santo tenha te convencido, talvez você tenha reconhecido Jesus como seu Senhor, ou talvez seja apenas Salvador, não Senhor ainda. Mas tem um propósito, e o propósito é te aproximar, reaproximar daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que deseja que você o chame de Pai, o Deus Pai. Talvez falte apenas esse passo para você. Se aproxime, não do Criador, não do Senhor, mas do Pai, o Deus Pai. E se você tiver dificuldade nisso, precisar de ajuda, nos procure. A gente vai te ajudar. Mas eu queria perguntar se alguém ainda está no passo de permitir, para que essa é uma chave para que isso aconteça, para que Jesus precisa ser Senhor da sua vida, para poder te reconectar ao Deus Pai. Todos de olhos fechados. Se existe alguém aqui que ainda não fez isso, mas deseja hoje reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, não fez isso abertamente, não, queria que você fizesse um sinal com a sua mão no seu lugar. Se você ainda não fez isso, você deseja permitir que a partir de hoje, dessa noite, Jesus seja Senhor, não apenas Salvador, mas Senhor da sua vida. Se você deseja isso, se você ainda não fez isso, levante sua mão no seu lugar. É você e Deus, não sinta vergonha. Amém. Mas eu quero fazer mais um apelo. Se você realmente entende isso, você já foi convencido, Jesus já habita na sua vida, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da sua vida, mas você reconhece que tem dificuldade ainda de se conectar com Deus Pai. Todos de olhos fechados ainda, faça um sinal com a sua mão no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Pai, eis a mão de cada pessoa que levantou aí no seu lugar, reconhecendo que ainda está nesse processo e que precisa te enxergar do jeito certo. Não um Deus distante, mas um Pai celestial próximo, que se importa de verdade. No seu lugar aí, pode ser baixinho, alto, fica à vontade, repita assim comigo. Diga assim: Pai, hoje eu declaro que a partir desse momento, todos os meus sentidos espirituais, emocionais e físicos estão abertos para te reconhecer, para te ouvir, para te experimentar, para te sentir, mas também para te obedecer. Eu permito que a partir de hoje o nosso relacionamento seja melhor, seja diferente.
E eu quero usar essa chave, que é a oração, para que isso mude na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Todos aqui, usem essa chave. Se você ama a Deus, use a chave da oração. Permita que esse amor aumente, melhore. E a gente vai continuar falando mais sobre oração em outros momentos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus por essa noite. Tudo o Senhor continue comunicando as suas verdades ao nosso coração, à nossa mente. Possamos entender, através do Teu Espírito Santo, aquilo que ainda precisa ser mudado na nossa vida. Que o Senhor nos dê num tempo de comunhão, de paz, de alegria. E que o Senhor também nos despeça em paz. E que tenhamos um final de semana cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.